Boa tarde. Voltei. Agora sim, oficialmente vamos fazer a nossa live de hoje. Vou dar um tempinho para vocês irem recebendo aí essa mensagem do Instagram, porque eu não deixei programado, né? Mas a live de hoje vai ser para responder algumas perguntas que vocês deixaram lá na caixinha de perguntas que eu fiz. Vou abrir aqui para me ir acompanhando, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Eu vou acompanhar. Vou ver se eu boto isso aqui para ficar uma posição boa para mim. Quem entrou um pouquinho antes viu aí nossos testes, viu o making off que não ficou salvo. Ai, acha que fazer uma live é só um negocinho? Não, minha gente, tem preparação. Então tá, como eu não marquei nada, né, não marquei horário, eu não vou ficar assim, esperando que muita gente entre e tudo mais. Mas eu vou deixar a live salva, tá? Espero que dê tudo certo para ela ficar salva. E o objetivo aqui da live é responder algumas dúvidas de vocês, como eu já falei. Então, sempre que eu abrir uma caixinha de perguntas e eu colocar lá, deixe a sua pergunta, deixe sua dúvida, aproveite esse momento para você tirar a dúvida que você tem em relação a bolo, em relação a doce, armazenamento, enfim, o que for, a sua dúvida em relação à confeitaria, né? Mesmo que você não trabalhe com confeitaria, mas se você gosta de fazer bolos e você tem alguma dúvida, pode ser que seja útil a sua pergunta, né? E eu possa responder aqui, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos. Por exemplo, eu selecionei as perguntas, foram várias, eu fiquei muito feliz porque muita gente participou. E foram muitas perguntas repetitivas, ou seja, quanto mais repetida estava a pergunta, eu entendia que era a dificuldade da maioria, óbvio, né? Se tinha 7, por exemplo, desse primeiro ponto que eu vou falar aqui, tinha umas 7 pessoas ou 8 que comentou isso, foi a mais comentada. Na última caixinha de perguntas que eu deixei, o título era: qual a sua maior dificuldade ao fazer ou pensar em fazer um bolo? Porque tem gente que faz, né? Tem gente que não faz mais porque já deu tão errado que já desistiu. Aí quando pensa de fazer um bolo, qual a sua dificuldade? É isso que eu vou responder na live de hoje, tá bom? O primeiro ponto eu anotei aqui, né? Porque para mim eu não ia lembrar de tudo o que vocês mencionaram, mas o primeiro ponto, o que é que tá rolando aqui? Você vai olhar aí pra ver se tem dúvida? O que tá rolando aqui é essa live de tira dúvidas, tá? Mas eu já vim com as perguntas que o pessoal já tinha deixado, mas se tiver alguma dúvida que eu não comentar na live aqui hoje, vocês podem deixar aí também, que no final a gente comenta, ou na próxima caixinha de perguntas que eu abrir, certo? Dessa primeira caixinha que eu deixei de perguntas, o que mais o pessoal colocou que tinha dúvida foi: qual a sua dificuldade da massa solar ou crescer e depois ficar pequenininho? Meu bolo sempre sola. A maioria das pessoas colocou isso como dificuldade, a massa solar. Quem tá aqui conectado tem esse problema também da massa solar? Já passou por isso, fez um bolo e o bolo solou? Raíssa? Isso aí é bem normal, né, gente? Acho que já aconteceu com a maioria das pessoas, mas digam aí. Essa foi a pergunta, o ponto assim mais colocado lá, massa solar. Então não se achem assim, ai, mas eu sou a pior pessoa do universo, eu não nasci para fazer bolo, que meu bolo sempre sola. Às vezes é porque, às vezes não, na maioria das vezes é porque você não tem o conhecimento total do assunto, né? E estou aqui para lhe ajudar. Então vamos lá dizer o porquê que a massa do bolo sola. Existem alguns motivos, gente. Eu vou mencionar aqui os principais que eu percebo. Junto com essa parte de solar, algumas pessoas colocaram assim: meu bolo cresce, mas depois murcha. E tá muito a ver com o que eu vou falar aqui. Ponto 1, que faz com sua massa sole, é você bater demais ela no momento que entra a farinha de trigo. Antigamente, né, porque eu quando fazia bolo de massa pronta, eu fazia isso também. Batia, quanto mais batia, eu achava que a massa ficava fofa. E não é bem assim. Quanto mais você bate, eu ensino meus alunos com 3 fases de bolo, né? Então a fase 3 é onde a gente coloca a farinha de trigo e o fermento, né? Ou a farinha de trigo já com fermento. Quando você bate muito nessa parte, se você bate demais, desenvolve o glúten. E aí sua massa vai ficar pesada, embatumada, como o pessoal fala, né?
e vai desenvolver o glúten que vai fazer com que ela sole. Um ponto é esse, bateu demais sua massa quando entrou a farinha de trigo. Se você só estiver batendo os ovos, o açúcar, a margarina, até quando bota o leite não vai dar ruim. Mas se você bate demais com a farinha de trigo, vai solar. Outro ponto. Teve até uma pessoa que colocou assim na caixinha de pergunta. Eu sou muito desesperada. Na hora que eu boto o bolo no forno, eu já fico agoniada e abro logo. E aí tá o ponto para solar. Se você abre o seu forno antes dos 30 primeiros minutos, 30 minutos ele está crescendo, está no processo de crescimento, de cocção ali no forno. Se você abre isso aí, você interrompe esse crescimento e aí o que vai acontecer? Vai entrar ar frio no seu forno, lá dentro está quente, vai entrar ar frio, vai dar esse choque térmico e vai fazer com que ele murche, né? E ele vai solar. Então esse é um outro ponto comum. A gente ficar naquela ansiedade. O que a gente faz aqui? Vou até deixar como dica pra vocês. Se tá na dúvida se tá bom ou não, tô doida lá pra espetar, né? Mas primeiro cronometra. Vê se já deu 30 minutos. Se deu, você abre de bolsa. Se não deu, o que você faz? A gente dá uma sacudidinha, pega o fogão mesmo, dá uma sacudidinha assim, porque se estiver balançando sua massa, é sinal que ele ainda tá mole. Principalmente o meio, que é a última parte que leva pra assar. Tá? Então dá uma balançadinha se você vê que ainda tá mole e não abre, porque ele ainda tá no processo de crescimento. E se você abre antes dos 30 minutos, pode ser que sua massa esteja solando por isso. E o outro ponto que eu coloquei é ter excesso de gordura demais na massa. Eu antes, quando comecei a fazer bolo também, eu achava que quanto mais margarina, melhor, né? No meu ver, tudo era pra ficar fofo, né? Eu achava que quanto mais eu colocava margarina, melhor. E assim, você precisa ter uma receita balanceada. Se tiver muita gordura no seu bolo, você precisa ter outras técnicas para fazer com que esse bolo cresça de uma forma, né, normal e não sole. Às vezes, o fato de ter muita gordura também, você não ter uma receita balanceada, pode fazer também com que sua massa sole. E um outro ponto é o fermento. Tem gente que acha assim, não, vou botar mais fermento. Quanto mais fermento eu botar, minha massa vai crescer, vai ficar um bolão, Vai crescer, mas como ela não tem espaço e ela vai crescer muito rápido por ter muito fermento, ele vai crescer e depois ele vai murchar. Então, às vezes você acha que é a solução e a sua solução é o problema, entendeu? Então, gente, é preciso realmente ter uma receita balanceada. Esses são os 4 pontos assim que eu já percebi quando eu estava treinando as meninas, que acontecia, então a gente vai identificando no dia a dia. Então, se você fez algum desses passos aí, quem está assistindo já fez alguma coisa desse tipo aí de erro, pode ter sido um desses motivos que a sua massa solou. Tem alguma dúvida? Que eu aqui sou a nega do leite, tá? Quando eu descarrego pra falar, tô aqui até o quê? Com água do lado. Não, dúvida não, só... Tamara Cavalho, depois do curso nunca mais na vida solei um bolo. Ô, benção aí, ó. Depois... Ela mesma no início perguntou, tá bonita assim, por quê? Toda arrumada. Tá o quê? Pra Léo. Ela perguntou o quê? Por que você tá tão arrumada assim? Meu amor, isso aqui é investimento para vocês, querido. Você acha que eu vou botar a cara no sol aqui que nem a doida? No Stories a gente ainda deixa, né? Mas aqui vai ficar salvo, o povo tem que viver decente. Ô, gente. Sejam bem-vindos, todo mundo tá entrando, tá? Tô respondendo aqui algumas dúvidas que vocês deixaram na caixinha e espero ajudar vocês, contribuir aí com essa ajuda. Agora, Carol, uma dúvida que a maioria das pessoas tem também. Em relação de ter a massa, só para ter a massa pronta, é só acrescentar o leite, né? Alguns acham que a já não vai causar mais efeito nenhum. Causar efeito para como? solar. Mas aqui a gente não tá falando muito de massa pronta. Por quê? Eu não acho que na massa pronta tenha tanto isso, porque era na massa pronta que eu bati igual uma condenada, que era a massa que eu trabalhava. Massa pronta, entendeu? Então, assim, pra solar massa pronta, eu nunca solei. Quem já solou, tá precisando do meu curso. Raíssa já solou. Tá. Mas se você solou massa pronta, vem comigo que você vai fazer igual o Tamara. Você nunca mais vai solar um bolo, tá? Eu acho que tem algum cliente aqui, amiga. Vê aqui, por favor. Vê aqui, que eu acho que tem alguém pra pegar. Eu era assim, metia fermento para crescer, tá vendo? E às vezes é isso que eu falei, às vezes a gente acha que é a solução e acaba que tá sendo o problema aí, né? Qual o nome? Cariane Santos? Estamos aqui liberando pedido.
Não sei o que é solar bolo mais. Depois do curso, Carol Soares, fiquei livre desse mal. Amém, aleluia, Jesus. Mais um aqui, eu vou printar estes depoimentos. Como é que printa esse negócio? Oh, meu Deus, fascinação demais. Não, mas essa massa, não vou dizer que não dê pra solar, não. Mas vocês não solam porque vocês seguem o passo a passo, né? E o passo a passo é esse, tá, gente, que eu tô falando. Principalmente a questão de bater demais a massa depois que você colocou o trigo. Vamos lá? Se tiverem alguma pergunta, vocês podem ir deixando aí, viu? Segundo ponto que o pessoal mais perguntou, que tem dificuldade na hora de pensar fazer um bolo ou fazer um bolo, foi o que eu fiz ontem, que foi a live mais pedida e foi a segunda dúvida mais falada, comentada, que foi confeitar, ponto de chantilly. Então, assim, em relação ao chantilly, para você não tem dificuldade em confeitar ele, né? Claro que se você quiser fazer algumas outras técnicas, você precisa de treino, né? De capacitação, fazer um curso ou se interessar em aprender e treinar na cara dura, que nem nós faz quando a gente quer inventar uma nova decoração. Mas a questão do chantilly que você precisa se atentar é o quê? Deixa eu passar aqui. Dá tchau, gente. Sobre decorar utilizando o chantilly. Qual a dificuldade que algumas pessoas têm? A dificuldade, na verdade... Opa! Já vai! Estamos aqui. Ó, a live de ontem vocês viram que a gente estava batendo chantilly e a gente estava atendendo. Aqui teve as fatias grátis, vai estar também. Já vai só atender aqui. Enquanto isso eu vejo se você está... Vendendo bolo de pote. É o Celomanga, Celomanga. É o meu vizinho DJ, estourado. Vai entrar na minha live na estante, viu? Eu tenho DJ na rua, minha gente. Tenho DJ. Deixa a Raíssa passar. Tem dúvidas? Real life, entendeu? Essa live aqui é o quê? De realidade. Boa tarde, Paula. Ó, então, quando eu abrir uma caixinha de perguntas, vocês aproveitem para perguntar, porque eu vou vir pelo menos uma vez na semana, a depender da quantidade de perguntas que tenha, e vamos fazer uma live específica para responder essas perguntas, tá? Dessa última vez foram muitas perguntas, muitas perguntas. Amiga, você trocou de celular? Entrei agora. Não! Não quis mostrar, mas eu comprei um outro, meu filho. Tô o quê? Tô amostrada, né? Tô ostentosa. Precisei, mas foi necessidade. Quem me conhece sabe que eu só compro se for necessidade. Precisei comprar um outro. Eu acho que esse é igual ao seu. Boa tarde. Quem tá entrando? Cadê ele? Deve estar lá embaixo no mercadinho, pode levar. Ele deve estar no mercadinho. DJ. Como é o nome dele? DJ. A gente só chama de DJ e não sabe o nome do vizinho. É Joelson. Fala pra ele pegar com a Andressa. Troca com a Andressa, porque eu não vou ter aqui agora, não. Gente, voltamos pra live? Voltamos pra live. Pausa aqui para o atendimento do cliente. A gente precisa o quê? Dar prioridade ao cliente também, né? Precisa vender. Tá, vamos lá falar do chantilly. Na live de ontem, tá lá todo o passo a passo do chantilly. Mas eu vou cortar também aquela live e vou fazer pedacinhos para quem tem interesse em ver vídeo menor. E aqui eu também vou deixar alguns pontos para quem vê esse vídeo também se beneficiar, tá? O que você precisa se atentar ao chantininho? Ele deve estar bem gelado. Depois de gelado na geladeira, você tem que deixar ele no congelador 10 minutos para você garantir que ele está bem gelado. E o batimento inicia na temperatura, na velocidade baixa e vai aumentando para a velocidade alta. Não bota ele já na velocidade alta, não. Vai de baixo para cima. E assiste o vídeo que você vai ver o passo a passo, tá? Depois disso, o que você vai desligar quando? Quando ele abrir realmente para a lateral. Tem gente que fica impaciente, acha que o chantilly deu errado. Ah, mas já tá batendo, tem uns 5 minutos e ainda não abriu. Tenha calma, minha filha. Sua batedeira pode estar cansada. Seu chantilly pode estar pesando ela. É normal, entendeu? Então deixa ela bater. Esse buraco vai abrir. Eu digo isso porque já aconteceu comigo. Eu achei assim, meu Deus, esse daqui não vai dar não. Deu errado, não tá abrindo esse buraco. Mas abre. Ele vai afastar pro lado, vai abrir o buraco, vai grudar todo no globo. Quando tiver assim, tá no ponto correto, tá? Então,
bem gelado, 10 minutos de congelador, deixou abrir o buraco no meio e aí sim tá com o ponto certo. Se você também, chegou no ponto ali do buraco no meio, você deixar passar muito tempo, ele vai sair no ponto correto, mas ele vai perder o ponto mais rápido, porque você bateu demais e aí ele vai amolecer mais rápido também. Até foi uma pergunta que fizeram hoje na caixinha de perguntas sobre o chantilly. Às vezes ele fica muito molengo porque você já chegou no ponto, mas eu acho que a pessoa fica assim, né? Eu vou ter certeza e deixar lá mais 2 minutos batendo. E aí, infelizmente, depois que você parar, ele vai voltar, porque você já ultrapassou demais o ponto. Mas essa live está salva, tá, gente? Então, quem tiver dúvida, assiste lá, todo passo a passo está lá. Em relação a como hidratar o chantininho, também falei na live, mas vou falar aqui um pouquinho. Você pode hidratar com o próprio chantilly, com creme de leite ou com leite condensado. E também com corante em gel. O corante em gel também é um texturizador. Eu prefiro hidratar com leite condensado. Mas quando não é um chantilly branquinho, se o bolo do cliente é um chantilly com cor, um bolo decorado que tenha cor, eu vou primeiro hidratar com o corante em gel. Ou seja, vou usar, lá são 3 cores esse bolo, amarelo, rosa e lilás. Vou separar nos potinhos, vou tingir eles. E se precisar, depois que eu tingir, ele ainda estiver poroso, aí sim eu coloco o leite condensado. Mas eu não vou primeiro botar o leite condensado e depois colocar o gel, porque se eu já deixo ele hidratado e eu coloco o gel, que também é um texturizador, você pode perder o ponto, certo? Também tem na live, expliquei. Falamos de novo sem chantilly, tá? Vou olhar aqui se tem algum comentário. Para dar cor, é só usar corante em gel? Aquela live do chantininho foi completa, só dica de ouro, tá vendo? Bem que era aqui dizendo. É o quê? Para dar cor, só corante em gel? Não, você pode texturizar o chantilly com o corante também em pó, hidrossolúvel. Oi? Não precisa não. Você vai olhar lá quando você for comprar corante em pó hidrossolúvel. Tem hidrossolúvel e tem lipossolúvel. O lipossolúvel é um corante específico para chocolate e o hidrossolúvel para chantininho, tá? Então você tinge com o hidrossolúvel. Inclusive é uma dica para quem quer fazer cores fortes, como o preto e o vermelho, que normalmente é uma guerra, né? Eu prefiro tingir com o hidrossolúvel em pó. Ele tinge mais rápido, certo? Então vocês podem fazer assim. E eu ia dizer uma outra coisa aqui e esqueci. Deixa eu ver. Mas corante é isso, né? Ah, tá. O que eu ia dizer? Se for também... Eu sou assim, aloprada, viu, gente? Se for corante forte, como preto e vermelho, se o bolo for todo dessa cor, você pode também pintar com a bombinha, que vai ser muito mais prático, muito mais fácil, a cor vai ficar viva. E é o corante em pó para decoração que você usa. Então, se o bolo é da Mini, por exemplo, e é todo vermelho, você não precisa ficar lá tingindo o chantilly todo de vermelho, que vai pintar a boca da pessoa e tudo mais. Porque cores fortes você precisa explicar para o cliente, tá? Que vai tingir a boca. Amargar, nem tanto, porque eu faço de uma forma que não amarga, né? Agora, assim, quando você bota muito corante em gel, realmente vai amargar. Mas usando o hidrossolúvel, você faz com que não amargue e não perca o ponto fácil. Mas uma outra opção também é você pintar com a bombinha, que aí só por fora ele vai ficar todo vermelho, mas dentro ele tá o chantilly branquinho, perfeito, delicioso, docinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma... Não? Amei a live, Deise, obrigada. Minha batedeira é fraca, eu ainda não consegui acertar nenhum. Vou pegar a sua dica. Pegue, mulher, pegue. E eu não sei se a sua batedeira é planetária ou é a normal. Porque até a minha planetária, a outra, eu tenho a preta e tenho a branca. A branca, ela a potência é mais fraca do que a preta. Então, nela demora um pouco mais. Se for a batedeira de 2 ganchos, vai demorar um pouco mais ainda, tá? Então, tenha fé, vá orando. Bota lá pra bater, vai lavar a louça, que ele vai dar ponto. Já respondi, corante. Tem mais dúvida não, né? Então, vou passar para a próxima pergunta. Já falei hidratar chantininho. Ponto de recheio. Muita gente pergunta sobre o ponto de recheio. Ponto de recheio, deixar assim aberto. Mas aí eu preciso entender o quê? Qual ponto que você quer dar? É para bico? É ponto para bolo de pote? Ou ponto para bolo maior estruturado? Normalmente a dúvida é para o ponto firme, né? De recheio. Então, o ponto firme não tem segredos, eu já falei. Mas vou falar de novo.
Qual é o ponto para você usar para um naked, para um bolo de andar, para um bolo de pasta americana, para um bolo de ganache, enfim. É o ponto que cai em blocos. Eu vou fazer uma live também mostrando na prática para vocês como é esse ponto. Você vai mexer o seu brigadeiro e você vai ficar levantando a espátula. Assim que você bota seu chocolate ali, leite condensado e tal, que você mexe, que você levanta, você vai ver que tá líquido. Vai ver que tá líquido. Quando ele for chegando ao ponto, você vai ver que ele vai descer, mas ele é grosso, mas ainda não vai cair blocos. O que é blocos? Em vez de cair os fios, vai sair um pedaço, vai cair outro pedaço. Isso é ponto de blocos que a gente fala, tá? Então, quando você estiver mexendo, que você levantar e cair blocos separados, chegar faz poc na panela, porque ele cai grosso mesmo, esse é o ponto certo, firme. Ou você vê também como ponto Moisés, mas no ponto Moisés eu prefiro mais pro brigadeiro, tá? Para recheio, óleo no bloco mesmo. Vou fazer uma live também ensinando isso aí, mas para quem está aqui já tem essa dificuldade, esse é o ponto que as pessoas mais têm dificuldades, que às vezes, eu fiz meu naked, não aluno meu, né? Que aluno meu, quando às vezes faz, de cara eu já falei, não deixou no ponto, né? E a própria pessoa assume. Não, às vezes... E outra coisa, gente, a pessoa acha assim, que deu o ponto certo e depois acha que ficou muito duro, porque deixou na geladeira. Mas quando você tira da geladeira, ele vai voltar para a temperatura ambiente. Aí o que acontece? As meninas tiravam da geladeira, via ele mais firme, porque ele vai ficar firme, porque ele ficou na geladeira, e botava creme de leite. Se você fizer aí, você já acabou com o seu recheio. Você vai voltar ao ponto dele, ele não vai estar mais ponto de blocos. Então, fez o recheio, ponto de bloco, não mexe mais em nada. Esse é o ponto para você decorar seu bolo, dele manter firme, tranquilo, suave, na nada. Tem dúvidas? É normal, tô no comecinho. Super normal, Dai. Super normal, viu? Até quem não tá no começo, mas no dia que a gente tá afobada, a gente fica aqui desesperada. Normalmente, quando eu tô agoniada, que a massa de ponto logo, ou asse logo, ou chantilly de ponto, é quando a gente tá agoniada. Então, é normal, não só no começo, no meio e no fim. Vou beber água. Insegurança foi um outro ponto mencionado. Uma pessoa mencionou insegurança, a outra pessoa colocou se comparar com outros. A questão da insegurança é normal no início. E eu digo que é normal porque algumas pessoas, até que são mais inibidas, no início não tem essa insegurança toda, já vai muito... tem que tomar cuidado também, né? Porque tem gente que acha que tá começando agora, o negócio não tá nem tudo assim ainda, a pessoa já tá se achando os melhores dos melhores. E já tem outras que tá fazendo um negócio já muito bom, mas tá inseguro. E eu sou nessa classificação da insegurança. Eu demorei demais para acreditar em mim, né? Já fazia um trabalho muito bom, todo mundo elogiava, mas eu sempre me botava mais para baixo. Isso é bom no sentido de que você sempre vai estar procurando fazer o seu melhor. Sempre vai estar procurando um pontinho que você acha que pode melhorar, mas isso não pode te paralisar, tá? Essa insegurança precisa passar. Então, tá insegura, manda uma mensagem pra mim, fala em que ponto é que você tá inseguro que eu vou tentar te ajudar. Mas não fica com essa insegurança pra você não. O que é que você precisa fazer é se cercar de pessoas que te coloquem pra frente. Porque se você tá insegura e tu vai conversar com uma pessoa que fala, amiga, não, é melhor não, né? Não sei o que, te bota pra baixo, pronto, acabou a mulher, acabou o homem também, né? Tem homem aí também que fica inseguro. Então se cerque de pessoas que vai te botar pra frente. É isso que as meninas fazem lá no grupo de alunas, né? Tem os meninos também, mas as tagarelas é as meninas. Se colocam pra frente, a outra pega uma, bota o bolo lá e foi o meu primeiro, mas não ficou assim. Gente, a pessoa fez um naked pela primeira vez, um bolo maravilhoso, e a gente tem a tendência de se botar pra baixo. As outras ficam, meu Deus, tá maravilhoso, mulher, o que é isso? Eu queria ter feito meu primeiro assim. E vai se ajudando. E aquela pessoa que botou e tava com vergonha, tem algumas meninas que manda pra mim e não quer botar no grupo. Eu falo, pode ir lá botar. Ai, não, mas eu tô com vergonha. Eu falei, se você não botar, eu boto. Entendeu? E aí quando bota, as meninas elogiam, a pessoa já ganha um gás pra continuar. Então se você tá inseguro, não se desespere, é normal ficar assim no início. Eu queria ter um grupo que nem eu tenho com as meninas, as alunas, e ter participado de um grupo assim no meu início, me botado pra frente, teria me ajudado muito. Mas eu não tinha um grupo, mas tinha feito essa dica que eu tô dando pra você, me cercado de pessoas que me colocaram pra frente, né? Que mesmo eu não me enxergando assim boa o suficiente, as pessoas me olhavam e falavam, não, Carol, tá muito bom, eu quero, não sei o que, eu pago pra você fazer. E é isso que você precisa, se cercar de pessoas que vão te colocar pra frente. Quanto à comparação, não é normal.
Insegurança no início é normal. Comparação não é normal. Não é saudável. Não é que não é normal, né? Tem pessoas que tendem a se comparar. E é uma tendência nossa, né? Se comparar. Mas não é saudável. É bíblico, não é saudável. Não se compare. Às vezes, gente, não é... Às vezes não, muitas vezes sempre. Não é bom você nem se comparar com você mesma. Eu até mencionei isso esses dias aqui. Por quê? Porque às vezes sua circunstância mudou. Por exemplo, eu tinha uma rotina e não é um modo de vida quando eu era solteira. Eu podia ir para onde eu quisesse, na hora que eu quisesse, fazer isso, fazer aquilo, sem me comunicar. Enfim, era uma rotina. E vendia minhas coisas. Quando eu me casei, minha rotina foi outra, né? Então agora a gente era dois, se fosse sair a gente pensa junto, mas quando dava um pra ir, mas tinha satisfação, tem coisa de casa, tem roupa, e a empresa cresceu também, então agora é uma outra situação. E eu, em um momento, fiquei meio pra baixo por estar me comparando com quem eu era antes, solteira. Tá vendo? Não foi saudável pra mim. Então, assim, não se comparem. A pessoa que comentou aqui mencionou assim, de se comparar com outros iniciantes. A pessoa já tá no início, tá começando agora, precisa fazer o quê? Se cercar de pessoas que impulsionem ela pra frente. E aí, não tem nem ninguém, às vezes não é uma pessoa te comparando, é você mesmo. Olha o trabalho de outro que tá começando. E a pessoa, às vezes, no seu ver, tá melhor do que você, começou junto, mas tá melhor que você. Em vez de você se empolgar, você se compara. E aí não é saudável, porque vai botar, em vez de fazer você se impulsionar, vai botar você pra baixo, entendeu? Aí a circunstância da pessoa lá que você tá se comparando é diferente da sua. Às vezes você tem filho, a pessoa não tem. Às vezes ela tem apoio em casa, você não tem. Então, gente, dê o seu melhor. Não se compare, dê o seu melhor. Eu falo assim, seja 1% melhor a cada dia. Se você fizer o seu melhor e cada dia você colocar 1%, não é 10%, não é 50%, não é 99%, é 1% só melhor. Eu fiz esse bolo hoje, aí fiz um trabalho de bico e eu não gostei muito. Amanhã pega ali, fora do bolo e treina. Não foi o bico que você não gostou? Pega e treina. Mas não olhando o outro. Fulano de tal fez o bolo igual o meu, dela ficou melhor. Ela começou igual, no mesmo tempo que eu, tá melhor que eu. Eu acho que eu não nasci pra confeitaria. Eu acho que isso aqui não é pra mim. Não façam isso, pelo amor de Deus. Isso não é saudável. E se uma pessoa te comparar com outra, corta logo também, viu? Poda logo, porque também não é saudável. Porque aí, às vezes, você tirou da sua mente e vem uma outra criatura e bota isso na sua mente. Manda ela ir pra China, se comparar com o chinês, tá? Então, é essa a dica. Dê seu melhor a cada dia, 1%. Queira ser 1% melhor a cada dia, porque no final do ano, você vai ter esse 300... Tem quantos dias do ano? 365% melhor. Você vai ter ultrapassado 100%, entendeu? Pense a longo prazo no que isso vai dar. Deixa eu ver aqui. Ninguém, menino. Todo mundo só me ouvindo. Rapaz, ninguém tem dúvida, né? Só. Tô trazendo também as dúvidas, que o povo já perguntou como o povo vai ter dúvida. Peraí, vou beber água, que sou muito tagarela. A água já tá quase acabando. Boa tarde, pessoal que tá entrando, que eu não tô vendo, tá? Outro ponto que foi mencionado foi em relação a massas. Ter uma massa estruturada, fazer uma massa estruturada ou estruturar uma massa. E aí, em relação a isso, sobre ter uma massa, né, estruturada ou fazer uma estrutura do bolo, primeiro passo é que você precisa ter uma receita apropriada, uma receita balanceada, uma receita que realmente tenha estrutura. Por quê? Qualquer receita é estruturada? Não. Por exemplo, a pão de ló. A pão de ló não é estruturada. Ela não aguenta a gente fazer isso um naked, né? Com ela, botar um em cima do outro, porque ela não tem estrutura para isso. Então, a massa que eu utilizo é a amanteigada e ela tem estrutura sim. A massa de óleo também, né? Se você tem uma massa boa, eu tenho massas de óleo que também dá para fazer naked. Mas por conta do sabor, eu gosto mais da massa amanteigada. E aí, ela é a que eu utilizo, é a que eu ensino. Então, o primeiro ponto é você ter uma receita balanceada, né? Porque os ingredientes que você utiliza na receita vai alterar a estrutura ou não. A quantidade de margarina ou manteiga que você utiliza, o açúcar que você está utilizando, a farinha de trigo. Tem farinha de trigo que tem mais estrutura, outras que tem menos.
Então, assim, a quantidade de ovos que você está colocando, tudo interfere. Então, você primeiro tem que ter uma receita balanceada. Tem uma receita balanceada? Pronto. A minha massa é estruturada. Mas já aconteceu de eu montar um bolo logo no começo, tá? Porque quando a gente está começando, a gente vai descobrindo ainda, aprendendo com os erros. Montei o bolo todo maravilhoso. Esse chocolatudo que eu dividi aqui as fatias. Quando eu fui treinar ele lá atrás, uns 2 anos atrás, eu botei, fui dormir, no outro dia que eu abri o bolo todo aberto. Tava um bolo vulcão, ele explodiu. Aí eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse dado isso, se fosse um pedido de um cliente. E aí eu fui estudar a massa. Eu precisei fazer algumas mudanças na massa, porque ela ficava fofinha, que eu queria. Ela aparentemente estava estruturada quando eu tirava do forno e tal, tudo mais, mas depois ela não aguentava o peso da decoração. E não ia nem tanta decoração como eu boto nesse hoje, morango, brigadeiro, não sei o que, eu só tinha botado brigadeiro. Pensei aí, graças a Deus que não foi pedido de cliente, né? E depois um cliente me pediu aquele modelo, repare. Fiquei com o coração na mão, mas deu tudo certo. Então, gente, você precisa estudar a receita. Estudar da receita, o que aconteceu nesse bolo aí, além da receita. Coisas que podem tirar a estrutura da sua massa. A forma como você manuseia a massa pode afetar a estruturação dela. A forma como você nivela. Ah, tá, eu tenho um nivelador que é fácil, mas eu vou lá nivelar de qualquer jeito. Você pode interferir na estrutura da sua massa. A quantidade de líquido que você coloca para regar a sua massa pode comprometer a estrutura dela, tá? Então, assim, a forma como você prensa, a forma como você aperta, tem vários detalhezinhos que você precisa ter cuidado, porque não é o fato de você ter uma massa amanteigada, estruturada, uma massa de óleo estruturada, ou qualquer que seja, né? A chiffon também estruturada. Mas se você não manusear da forma correta, você pode afetar a estrutura dela. Então, tem uma massa ok? Beleza. Cuidado com o manuseio dela, regue na quantidade certa, que você sabe que não vai afetar a sua estrutura. E também, em relação a entregar, se você tem insegurança, você pode colocar uns caninhos de estruturação no meio. Que é caninho, tem uns caninhos de estruturação, mas são maiores, ali normalmente é mais para bolo de andar. E para bolos menores você pode botar o palitinho de churrasco, ou um palito de pirulito, daqueles pirulito que é transparente, né? Ou um daquele de milkshake, canudo de milkshake. Dá pra você colocar no meio, ou um no meio e 2 nas pontas assim do bolo, que vai segurar em relação a você enviar pro seu cliente, ou se o cliente for levar no carro, né? E o seu bolo está estruturado. Beleza? Deixa eu ver se tem coisas aqui, ó. Ele tá falando, eita, bolo do pote bom. Aí, ó, quem veio pegar o bolo aqui, na estante foi esse aqui que tá aí comentando, DJ Joy. Tá vendo? Comendo o bolinho e dando feedback aqui na live. Eita, bolo de pote incrível. Obrigada. Aula de bônus, sessão de terapia. Oh, meu Deus. Obrigada, Mayra. Parabéns pelo seu trabalho, sou um fã, sucesso. Vitor Augusto Xavier, ó, primeira vez que vejo ele por aqui, hein? Obrigada, Vitor, seja bem-vindo. Gente, se tiver dúvida, vai deixando, a Rahai tá acompanhando aqui também, vai vendo, viu? Agora a gente vai entrar em um outro ponto que, graças ao Pai Celestial, não foi muito comentado nessa caixinha de perguntas, mas é algo muito comum que as pessoas falam. E é o quê? E qual a sua dificuldade em fazer bolo, ou iniciar na confeitaria, ou empreender? Tempo. Eu não tenho tempo. E aí, eu digo uma coisa, assim, todo ser humano tem a mesma quantidade de horas que o outro. Eu tenho 24 horas, Raíssa tem 24 horas, você tem 24 horas. Não tem um ser humano que tenha 24 horas e 1 minuto. É igual para todo mundo. Então, tempo é questão de prioridade, tá? Não tem essa. Se para você... se não é uma prioridade para você se tornar um confeiteiro ou confeiteira de sucesso, tendo, né, como sua fonte de renda a venda dos bolos e doces, você ter tempo para ficar com seus filhos, trabalhar de casa, ter esse conforto e essa vantagem, né, de acompanhar o crescimento, poder ajudar, enfim, se você não quer isso, beleza, tudo bem, aí você pode dizer que é tempo. Mas se a sua intenção é trabalhar com bolos para ter essas vantagens, né, acompanhar o crescimento do seu filho, poder trabalhar de casa, né,
Eu aqui trabalho embaixo, moro em cima. Na hora de fazer comida, eu consigo fazer. Não preciso ficar mandando, né, meu marido comprar marmita e tudo mais. Então, assim, são vantagens. E a gente precisa priorizar. Então, se você me diz que, Carol, mas eu não tenho tempo, não dá pra mim não, porque eu não tenho tempo. Eu entendo você dizer assim, não é prioridade pra mim. Beleza? Porque quando a gente quer, a gente bota como prioridade. Hoje, assim, eu tô tão feliz, tão feliz que esses vídeos que eu já postei, essa live que eu fiz ontem deu uma repercutida tão legal. Quando eu converso com as meninas aqui, alunas, muita gente está chegando e mandando mensagem para mim, agradecendo pelos vídeos, falando que está aprendendo muito, que tem motivado. E ontem chegou uma pessoa que contou uma história assim, e eu acho legal que vocês se abrem comigo. Fico muito feliz pela confiança, viu? E hoje uma outra pessoa, uma mulher que me conheceu pelo YouTube, e ela falou que ela saiu do trabalho para ter tempo de ficar com a filha dela. E diz que está iniciando na confeitaria, né? E tem fé de que vai dar tudo certo. Aí eu conversei com ela, inclusive contei uma partezinha para ela da minha vida que eu também quero contar para vocês. Que foi o quê? Quando ela falou isso, sobre que ela saiu do trabalho dela para ter tempo com a filha, eu lembrei do meu pai, porque foi o que ele fez, né? E eu falei para ela assim, eu falei, olha, eu sou muito grata ao meu pai por ele ter tomado essa decisão lá atrás. E eu acho que ele nem imaginava o impacto que isso ia causar na vida dos filhos dele, principalmente na minha. Eu sou grata, assim, por mim. E eu sei que meus irmãos também são gratos, porque a gente cresceu tendo a figura do pai e da mãe em casa. Que, infelizmente, algumas crianças hoje em dia, filhos e tal, não tem, né? O filho é criado por babá. Quando o pai chega em casa, a mãe e o filho já tá dormindo, aí não vê. Aí é aquela rotinazinha bem rápida, sabe? E meu pai priorizou, ele saiu do emprego, bem remunerado, e ele foi trabalhar com uma coisa que ele não tinha nem experiência, ele não sabia. Então, assim, se uma pessoa fala assim, é loucura, né? Ele tinha 3 filhos, você sai de um emprego que ele tinha, segurança, né, financeira. Porque quando você é CLT, você trabalha para alguém, você tem certeza que se você trabalhar os seus 30 dias, no final do mês seu dinheiro tá lá. Ele saiu para aprender uma profissão. Ele foi trabalhar como ajudante de pedreiro. E talvez algumas pessoas vão dizer, meu Deus, eu que não quero largar. E ele trabalhava em restaurante, tá? Ele trabalhava na parte de confeitaria, apesar da gente não ter esse muito. Se bem que minha referência de doce em casa era meu pai, porque minha mãe não sabe fazer nada, não sabe nada. E ela não vai ligar não se ela ver eu falando isso aqui, porque é verdade, ela não sabe a bichinha. Ela não sabe mesmo não, gente. Por isso que eu falo, gente, não foi de casa. E assim, meu pai sabe fazer, mas ele não fazia muito, porque o bichinho também não tinha tempo, né? Quando chegava já era acabado, mas ele tirava uns tempos para fazer, inclusive um doce muito que eu tenho de infância que ele fazia era o rocambole. E aí toda vez que eu coloco granulado aqui em cima de um bolo, eu só lembro disso, porque era uma resenha. Olha, casos de família, eu tô abrindo aqui meu coração para vocês. Aí ele fazia o rocambole lá e no final, né, passou o brigadeiro por cima e ele colocava os granuladinhos. Aí ficava eu, Camila e o Wendel de baixo, esperando um granulado extra pra gente comer. A gente fazia, vai chover na minha horta. Vai chover na minha horta. Aí meu pai jogava uns granuladinhos pra gente. Então toda vez que eu confeito um bolo, daqui a pouco eu choro, porque se eu falar aqui de história da minha vida, eu choro. Eu lembro da minha infância, assim, né, dessa questão do meu pai. E mais o ponto aqui ele, pra ter tempo com a gente, acompanhar o nosso crescimento, né, se dedicar pro lado espiritual da gente, a gente ter essa figura dele, ter como referência, sempre que precisar ele tá ali, ele abdicou de um trabalho que dava segurança financeira para ele, para aventurar não, porque ele foi determinado a aprender, né? Afinal ele tinha um objetivo, ele precisava sustentar a casa, sustentar 3 filhos que comiam muito, tá? Digo por mim, meu irmão talvez não coma tanto não, mas eu como igual a leoa, e Camila também comia. Então assim, eu trouxe isso comigo. Ele priorizou para ele o que era mais importante. Para ele o mais importante era estar com a família, acompanhar o crescimento dos filhos dele, e hoje eu sou imensamente grata. E logo de início eu senti muita falta, né? Eu vou botar os meninos no meio não, mas eu senti muita falta quando ele saiu do restaurante, porque todo dia que ele chegava do restaurante ele trazia Kinder Bueno pra gente. Kinder Bueno não, Kinder Joy, que é o do ovinho, né? A gente quase não via ele, era aquela história dele chegar, a gente tá já indo dormir, ele saía, a gente só se via nesses meio tempo. E sabia que meu pai teve em casa porque a gente comia o Kinder Ovo.
E aí, quando ele saiu, não tinha Kinder Ovo mais, né? E aí eu ficava, queria o ovinho, queria o ovinho. Mas quando é criança, a criança não entende. Então, tem pais que ficam nessa neurose de querer dar o tudo do bom e do melhor. Claro que todo pai quer. Mas, gente, seu tempo é a coisa mais preciosa que seu filho vai ter. Seu. E que ele vai ser grato futuramente. Porque ele vai aprender, assim como eu aprendi com meu pai, a trabalhar, a sustentar e vai entender o que foi que ele fez lá atrás. E eu, graças a Deus, que Jeová entrou na vida do meu pai, né? Ele entendeu que pra gente o mais importante era ter ele e não o Kinder Ovo. Que hoje eu posso comprar um Kinder Ovo e levar todo dia pra ele, né? Porque ele fez isso por mim. Então, se você tem prioridade, se você tem uma meta na sua vida, não coloque essa dúvida ou esse empecilho de dizer que é tempo, tá? Porque tempo todo mundo tem igual. Então, se for sua prioridade, você vai conseguir fazer um curso, ou mesmo que não seja um curso, você vai se dedicar todo dia para fazer isso, como essa menina que saiu do trabalho por conta da filha fez. Eu preciso mais de água, porque eu converso demais. Tem água aqui embaixo? Todo mundo entrando, vendo várias pessoas entrando, todo mundo quieto. Ai, vou ficar quieto pra ver se vocês perguntam alguma coisa. Converso demais. Beber água aqui, viu, gente? Porque a bicha aqui é tagarela. Eu acho que eu vou ligar a luz. Peraí. Liga daí também, por favor. Bora seguir? Bora seguir. Outra coisa que colocaria, eu achei engraçado, viu? Que colocou lá que qual a sua dificuldade quando você pensa em fazer um bolo, né? Ou quando você faz um bolo, a criatura colocou que é pensar nos pratos que terei de lavar depois. Gente, eu ri. Olha, eu ri. A Raíssa comentou aqui agora que isso resume a vida dela. Hoje, né? Porque já resumiu a minha. E aí ela botou uma carinha de choro. Eu até escrevi aqui, carinha choro e carinha de risos. Porque é engraçado mesmo. Mas essa questão de pensar no prato que vai ter que lavar depois, o que me ajudou foi pensar que se era um saco. Porque hoje eu tenho ajuda, né? De Raíssa, mas não foi sempre assim, né, gente? Já tem um ano, nem tem um ano, né? Vai fazer um ano, acho que em março ou abril, uma coisa assim, né? Que ela tá me ajudando. Então, antes disso, era eu sozinha mesmo e minha mãe que vinha uma vez na semana me ajudar. E todo dia tinha louça. E louça aqui e louça lá em cima, né? Porque eu tinha que lavar 2 louças. Aí eu olhava assim, era aquele desânimo também. Mas o que foi que mudou? Mudou quando eu mudei meu pensamento. Eu pensei, se eu tenho louça, é porque eu tenho trabalho. Então, se eu tivesse com pouca louça, é porque eu tava com pouca encomenda, ou com pouca pronta entrega, enfim, eu tava trabalhando pouco. Mas se eu tô com louça todo dia, é porque todo dia eu tô vendendo, todo dia eu tenho que agradecer que eu tive alguém que quis comprar algo comigo que fizesse eu sujar a louça. Então, eu parei de olhar pra louça com um olhar negativo e comecei a olhar ela com um olhar positivo, né? Eu acho que eu tava até dando mais carinho nos pratos, nos bolos, quando eu ia lavar. Então, quando você muda o seu pensamento, a sua forma de pensar, né? Quando você olhar para sua bancada e você vê vazia, limpinha, que é aquela sensação de paz, né? Aí você vê no outro dia, tá tudo limpo. Você não sujou nada antes, é sinal que você não tá vendendo bem. Você precisava melhorar. Então, eu gosto de ver a louça cheia. Deu tão certo, foi tanta louça que aí chegou o momento que eu não dava mais conta de lavar a louça aqui, lavar a louça lá em cima, fazer bolo, aí entrou quem? Entrou as negras no lugar. Primeiro foi Fran, mas Fran ama. Fran nasceu pra ser pro serviço gerais, porque a bicha, minha filha, queria deixar o ateliê limpo o tempo inteiro. Louça não podia ficar, o chão, mas aí depois entrou Rahai. E agora só tá Rahai. Ai, não gosta muito da parte da louça, mas pensa nisso, tá, meu amor? Pensa nisso, que no final do mês você vai ter dinheiro. Inclusive é hoje o dia do pagamento, porque tem louça. Vai lavar a louça agora. Então, gente, a partir desse dia, sem resenha nenhuma, foi nesse dia que eu pensei nisso, que eu pensei, se eu tenho muita louça, é porque eu tô tendo também muito retorno, né? Retorno financeiro. Agora, se você tá lavando muita louça, se você tá cobrando errado, você não tá tendo retorno, minha filha, chore. Ou então vá lá fazer sua precificação. Mas quando você tá sendo bem remunerado, você olha com olhar positivo, você nunca mais vai chorar. E daqui uns dias, se você ainda não tem um ajudante, você vai contratar, nem que seja só pra lavar sua louça. Pra você ver que você prosperou. Tá bom, Raíssa? Vou botar mais 10 louças aí pra você agora.
Deixa eu ver vocês de novo. Raíssa riu com isso aí, né? Riu pra não chorar, viu? Riu pra não chorar. Ai, ai. Tá. Todo mundo só mangando de Raíssa. Dê aí o consolo pra ela. Fale que ela não tá sozinha, meninas. Que vocês estão junto com ela. Agora eu vou ter que contratar alguém pra lavar lá em cima. Porque eu tô com alergia agora, tá? Pra vocês verem o tanto de louça que eu já lavei nessa vida, que agora eu tô até com alergia. E aí a gente faz o quê? A gente lava a louça com alergia mesmo, porque a gente ainda não tem uma outra funcionária pra lavar a louça em casa. Ai, ai, viu? Outro ponto, minha gente, outro ponto. Dinheiro para se especializar. Uma dificuldade que a pessoa colocou. Ah, eu não tenho dinheiro. Essa é comum também, né? Essa é igual ao tempo. Que, na verdade, é assim, é uma via de escape. Ah, eu não sei. A pessoa não diz assim, é porque eu não sou interessada. Só teve uma que eu tenho até que olhar, que foi que comentou. Ela botou assim, eu tenho que tomar vergonha na cara. Pronto! Essa pessoa foi mais sincera, porque às vezes só o que a gente precisa é isso, tomar vergonha na cara e começar a botar e fazer acontecer. Aí, mas o mais como é, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não nasci pra isso. É as primeiras que a gente já vai se botando para se sair. Mas a questão do dinheiro, quando a pessoa fala, eu não tenho dinheiro. Não faz bolo por quê? Porque eu não tenho dinheiro. É a mesma questão do tempo. É questão de prioridade, tá? Por quê? Quantas coisas você gasta, né? Não vou botar no dia não, porque tem dia que a gente tá mais seguro. Mas no mês, quanta coisa que você gasta que não é tão necessário. Ou que você podia, né? Quantas coisas que você já comprou que não te levou a ser uma confeiteira de sucesso, ou te levou, né, a ter a renda, sua renda hoje ser exclusiva com a venda dos bolos e doces, porque você não colocou esse dinheiro lá, não investiu. Aí investiu na roupa cara, num sapato caro, numa make cara, na comida cara lá, não sei, qualquer coisa, tá? Num celular caro, tô olhando pra um aqui que valeu meu rim. Eu comprei ele agora porque tudo estratégico, gente. Vocês têm que pensar tudo com estratégia. Ai, Carol, mas eu não comprei roupa já tem um mês. Tem 3 meses, eu queria comprar roupa agora que eu juntei o dinheiro, agora que eu ganhei o auxílio, eu, em vez de pegar um auxílio desse, investir em um curso, investir em equipamento, eu torrei tudo. Gente, prioridade. Dinheiro eu não vou dizer que todo mundo tem igual não, porque uns tem mais e uns tem menos. Mas assim, não é questão de ter mais. Tem gente que tem dinheiro, mas ele não encara como prioridade fazer um curso. Ele tem condição de comprar, de se especializar e fazer aquele dinheiro dobrar, triplicar. Você investe uma vez e se você aplica, eu digo comigo, né? Porque assim, eu só fiz de curso que eu fiz um que eu não gostei. Hoje a pessoa realmente deve até ter um curso melhor, porque eu já ouvi falar, mas quando começou não entregou um curso bom. Foi até bom pra mim quando eu quis, né, as pessoas pediram pra me dar curso, eu procurei, eu sempre olhei esse curso que deu errado e falei assim, não quero ter essas experiências. E graças a Jeová, todas as meninas que entraram desde a primeira turma têm bons relatos. Então assim, é prioridade, tá? Será que também você não pode vender alguma coisa que você tem pra fazer esse dinheiro, pra você investir nesse curso que Carol tá dizendo que dá para viver com bolos e doces, e tem as alunas dela que com 3 meses, que com 1 mês, que com 6 meses já voltaram o dinheiro, já compraram equipamentos, já tem panela mexedora, já tá querendo contratar gente, porque quando você compra uma panela mexedora, você é o seu primeiro funcionário, tá? A minha primeira funcionária é a minha bonitinha ali, rosinha. Então assim, é só você priorizar isso na sua vida. Não vem dizer pra mim que é dinheiro, não, que aí eu entendo da mesma forma que o tempo. Você tá dizendo pra mim que no momento não é prioridade pra você isso e tá tudo certo. Você só não pode chiar lá na frente quando você vê uma pessoa que entrou agora na turma que eu vou abrir ainda esse mês. E aí essa pessoa vai estar daqui a 3 meses ou 6 meses eu entrevistando ela e ela dizendo que já tá badalando, como todos os alunos que aplicaram estão já, e você falar assim, ai, mas é porque eu não tinha dinheiro. Não, meu amor, vende alguma coisa, vai até no sinal pedir dinheiro, que se você for no sinal pedir dinheiro um dia, você ganha mais de 100 reais, eu acho que no dia, que eu já vi uma pesquisa falando aí que se cada pessoa dá 30 centavos aí ganha. Então é questão de prioridade, minha gente, se mexe. Agora ficar botando desculpa não vai levar pra canto nenhum mesmo não. Pede apoio. Quem será que não tá só esperando você se movimentar pra lhe apoiar?
seu pai, seu marido, seu tio, um amigo, né? Eu tenho meninas no curso que foram pessoas que contribuíram, que deram para elas participarem. E a pessoa precisa fazer por onde, né? Porque tem gente que também que às vezes ganha de mão beijada e não faz nada. Mas, normalmente, as que procuram, em vez de botar desculpa, botar uma solução, é a que dá mais certo. Mas é isso, pede apoio. Ah, Carol, mas eu não tenho mesmo de onde tirar. Quando eu comecei, eu não tinha de onde tirar. Meu, né? Dizer, eu tinha reserva até porque eu comecei nova, né? Acho que para ter dinheiro quando é novo, só quando os pais têm dinheiro mesmo. Meu pai não tinha. Não para dar, assim, mesada. Oh, meu Deus, meu pai falava, minha filha, já bota comida na sua casa, que a gente sempre questionou, todo mundo ganha mesada, a gente não ganha mesada. Sabe quanto minha mãe dava pra gente, já que eu tô aqui em casa de família, do Bolsa Escola? Tu ganhava Bolsa Escola? Tu ganhava? Na mente dela, ela achava que me dava. Ela te dava quanto? Nada. Mas falava Você tava pior que eu, então. Minha mãe, vocês vão pegar o Bolsa Escola de vocês. Minha mãe dava R$1 pra gente, minha filha. Eu falei, meu Deus do céu, minha mãe não tem nem vergonha na cara. Não, R$1, mas naquela época até que dava, né? Você comprava 10 balinhas de 1 centavo, você só gastava 10 centavos. Então, era R$1. Mas enfim, voltando, né? Porque eu vou na minha mente rapidinho. Gente, eu não tinha quando eu comecei dinheiro. E o que eu fiz? Eu não fiquei paralisada, não. Eu fui pedir emprestado pro meu pai. Eu pedi dado, ele não me deu. Não a quantidade que eu precisava, né? Eu acho que na época eu pedi R$100, não sei se foi 50. E tudo bem, meu pai não tinha como me dar mesmo, só meu pai trabalhava em casa para sustentar 5 bocas, né? Então, tá certo. Só que o que eu fiz? Falei, pai, me empresta que eu vou fazer esse dinheiro dobrar, eu vou lhe pagar. Eu não botei, não lembro mais se eu botei prazo não para pagar. Mas aí ele me emprestou, porque eu acho que ele viu assim, se ela tá se botando aí, ela vai, né? E eu sempre tive que se eu pedir dado, é dado. Se eu pedir emprestado, eu vou pagar. Meus irmãos é metreteirinho, viu? Vou botar aqui casos de família também, vou dar. Pedir emprestado, mas devolvia não. Mas se eu pedisse emprestado, eu ia pagar. Então, era um compromisso que eu fazia comigo mesma. Tá, meu pai confiou em mim, me emprestou esse dinheiro, agora eu vou fazer o negócio acontecer. Então, se você realmente não tem de onde tirar seu, pede para alguém próximo, pede para um amigo próximo, né? E fala, não, eu vou dar certo e eu vou ser muito grato para você se você me ajudar agora. E outra, hoje você é ajudado e amanhã você ajuda. Antigamente, eu não podia dar tanta ajuda para algumas pessoas como eu posso hoje, entendeu? E hoje eu posso, por quê? Porque eu tenho trabalho. E alguém já me ajudou lá atrás. Meus pais, eu sempre vou ser grata. O que eu puder para fazer para ajudar eles. Óbvio que como filho, todo mundo já faz. Filhos normais, né? Que tem filho que é, né? Do juízo. Mas o que eu puder fazer para meus pais, eu vou fazer. Porque eles acreditaram em mim, continuam me acreditando, me botando para cima. Tem coisa assim, gente, quando você não tá bem, você não pode ficar falando com qualquer pessoa também, não. Mas pega aquela pessoa de confiança que confia em você e se abre. Com meus pais é isso. Onde eu preciso, minha mãe saía de lá pra vir me ajudar, limpar aqui. Ela já limpava a casa dela, vinha andando pra me ajudar aqui. Minha mãe faz tudo pra me ajudar. Então, assim, procura alguém que confie em você, que te ajude, mesmo que não seja dado, não exija ninguém te dar nada não. Pede emprestado que você vai se obrigar a fazer dar certo. Ah, Carol, mas de início eu preciso de um monte de equipamento. Precisa não, viu? Precisa só ter força de vontade. Agora, se você continua insistindo em dizer que não tem tempo, não tem dinheiro, é porque não é prioridade pra você. Beleza? Tem dúvidas? Pois é, verdade. Tadinha, aqui eu que lute também pra fazer os doces, lavar a louça, minha mãe dá uma força. Aí, ó. Aline, sobre o auxílio, foi bem ele mesmo que pagou meu curso de bolo e de brownie. E foi com algumas outras alunas também. Você falou, né? Tamara também. Foi com o auxílio, então foi o quê? Um investimento. As meninas, a Aline tem a questão que a Aline entrou na última turma. Ela tá fazendo ainda, né? Aí e tem as situações, cada um tem sua situação. Ela ainda tá morando na casa dos pais. Tô expondo a sua vida aqui também, Aline. Mas ela tá tendo as encomendas dela e fazendo. Tamara já tá. E Tamara, a gente vai dar entrevista com Tamara de novo. Acho que vai ser quinta-feira, tá? Porque a entrevista de Tamara eu não consegui salvar direito. Tem uma complicação. E vocês vão conhecer mais da história de Tamara. Assim que ela pegou esse auxílio, minha filha, ela ficou perturbando meus dias. A bicha é perturbada também, miséria, pra me abrir esse curso, pra fazer esse curso. E ela se botou pra mostrar pra Bolsonaro que valeu a pena ter dado esses 600 pra ela. Porque os 600 dela hoje já virou 6 mil.
uns 10 mil já, viu? Porque ela já tem funcionária, batedeira dela, já tem a panela mexedora dela, é aluna do curso de bolos, é aluna do curso de brownie. Então, assim, vocês não podem pensar agora, mas eu vou gastar R$600 para investir num curso. Você não vai gastar, meu amor, você vai investir. Você vai investir um dinheiro aqui que vai lhe dar dinheiro pro resto da sua vida, tá? Porque se você não parar, você vai ter pro resto da sua vida. E você vai ter acesso ao curso por 1 ano. Aí você bota na sua mente, eu investi 600, o curso não foi 600 não, viu? Desse ano, dessa turma agora, já avisei que vai ser mais caro do que o último, mas não dei ainda spoiler sobre o valor. Estou terminando de definir, mas digamos que é R$600. Você vai investir esses R$600 agora, no dia, acho que vai ser 25, 26 de janeiro que eu vou abrir a turma, já falando aqui em primeira mão. E você vai ter o ano inteiro para analisar. Quando chegar lá em 25 de janeiro do ano que vem, você vai e conta. Agora, para isso, você tem que anotar, né? Quanto que esses 600 do início me rendeu lá no final. Ô, filha, se você aplicar o que você vai aprender, minha amiga, Deus te segure. E nesse curso de agora, então, que vai ser naked, vai ser chantininho, vai ser bolo de brigadeiro. Quem comprar nas primeiras horas, vai ter um bônus bombástico ainda. Vocês me seguram, que quem não virar confeiteira de sucesso esse ano, não fala comigo. Mentira, pode falar assim. Vou ter, comportar. Ninguém com dúvidas. Tá. Vamos pra mais. Não tá escuro não, né? Beber água, né? Tá. A outra aqui, ó. A outra que normalmente o pessoal fala muito. Não tenho dom pra isso. Caramba, eu não tenho dom. Não dá certo pra fazer porque eu não tenho dom. Não sei fazer. Não nasci pra isso. A gente nasceu pra viver, né? Ninguém nasce já pré-determinado do que vai ser, não. Não, eu que não acredito nisso. Você vai decidir, vai definir suas escolhas no decorrer da sua vida. Algumas coisas vão te influenciar para a decisão que você vai tomar, por exemplo, criação, né? A sua criação normalmente vai dar uma influenciada em como você vai ser, mas não tem esse negócio de dom não, minha gente. Tem gente que tem mais facilidade e outras têm um pouco mais de dificuldade. Mas nessa questão de dom, não, porque eu nunca achei que eu tinha dom e nem acho que tenho dom. Eu que não lute não para treinar, para, né, me aprimorar cada dia, que eu vou ver o dom baixando em mim, eu decorando aqui. Fica aí atrás de dom. Não, Rahai. Rahai não achava que tinha dom, não. A bicha faz agora, eu quero ver quem descobre qual o bolo feito de pote, né? Bolo maior é a meta dela esse ano, que eu já falei pra ela. Rapaz, a bicha é de safadinha, viu? Fica aqui todo dia, não quer botar naked, não. Já era pra estar fazendo tudo. Raíssa já é uma confeiteira, minha gente. Ela faz tudo aqui, se eu quiser que ela faça, ela faz. Tem algumas coisas que ela é insegura, e a insegurança trava a gente. Mas o que você se determinar a fazer, você faz. Beleza? Então, tira isso aí de dom, que não precisa ter dom, não. O que você precisa ter é força de vontade para fazer dar certo. Aí, às vezes, você não tem essa força de vontade que vem de você mesmo. Aí vem aquela outra coisa que eu já falei. Se cerca de pessoas que vai te impulsionar para frente, que vai te motivar, que vai mostrar que você leva jeito sim. Não se cobre demais no início, porque às vezes você vai fazer um negócio e não ficou do jeito. Mas Carol me ensinou assim, não ficou igual o seu, Carol. Não vai ficar igual o meu de cara. Tem gente que é o bichão e a bichona logo de cara, né? Mas, gente... Ai, a música perto do negócio. Eu tenho tempo já que venho fazendo isso. Bolo de pote mesmo, eu comecei lá atrás, quando eu vendia aí nos brigadeiros. Aí a pessoa quer fazer o bolo de pote, quer que fique acamado igualzinho. Por mais que eu ensine passo a passo, cada um vai imprimir a sua identidade na hora que faz. Não se compare. Treine muito, que você vai ver que o seu dom vai chegar, tá? E aí os outros vai dizer depois pra você, 1 ano lá na frente, 6 meses, 2 anos, vai falar: menina, fulano de tal, tem o dom pra isso, viu? Olha o bolo que ela faz, que é o que falam comigo hoje, não sabendo que eu nem encostava na beira do fogão, minha mãe não deixava. Eu aprendi a cozinhar realmente, verdadeiramente, porque antes eu só fazia arroz, macarrão mais ou menos, feijão nunca tinha feito, quando eu fui para Amazonas. Que foi em 2016 que eu falei, e eu fui para Amazonas e eu voltei já, né, rabichadinha aí para casar e tal, namorando. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vou casar. Primeiro que eu fui para lá, eu falei, eu vou para lá, não sei fazer as coisas não,
E minha mãe ficava assim, não menina, você corta todos os temperos, bota lá, todos os temperos qual, amor? Aí eu uso até essas coisas hoje pra ensinar vocês no curso, que eu mastigo, falo muito com detalhe, porque eu gosto de aprender com detalhes, tá? Esse negócio de vir, minha mãe ficava, ai, corta todos os temperos, que tempero? Como é? É tomate, é pimentão, não sei o que. Eu falei, mãe, peraí que eu vou anotar. Eu tinha que anotar. Então, por isso que hoje eu passo tudo pesadinho. Dou marca, dou o que der pra dar mastigado pra vocês conseguirem fazer. E eu aprendi as coisas na marra, tá? Na marra. Então, para de ficar botando desculpa. Eu não gosto de gente muito mimizenta. Sabe por quê? Porque eu não sou mimizenta. Mas eu tento lidar, né? Porque eu oro todo dia pra ensinar autodomínio. E a gente precisa entender que cada um teve sua situação, cada um passa pelas suas coisas, né? E eu tento motivar, mas assim, se a gente se dá, eu tento motivar e eu vejo que a pessoa continua ali, é porque na hora a pessoa não tá realmente querendo se botar pra frente. E eu quero, por isso que eu sempre falo, eu quero que venha se especializar comigo, fazer um curso meu, me pedir pra tirar uma dúvida, como eu tiro de várias pessoas, mesmo que não é aluno. Gente que quer fazer dar certo, quero que venham gente interessadas, porque depois, senão vai ficar lá no grupo que tem de aluno e falar, ai, mas comigo não deu certo, ai, mas eu já tentei, não deu certo. Se lamentar, não vai te botar pra frente, não. Vai só te botar mais pra baixo. E graças ao Pai, as orações é ouvida, porque só entra gente determinada, gente motivada, gente que quer estar pra frente, quer ajudar os outros. As meninas, assim, são incríveis de se ajudar e tudo mais. Então, se junta com quem você acha que já tem o dom, que aí você vai pegar o dom dela se você praticar. Certo? Não tem mais nada, só tem resenha de Aline aqui, dando risada. Qual foi ainda? A resenha do Real foi? Uhum. E você falando da vida dela? Ah, tá. Foi mal, amiga. Te expus. A aluna da última turma, mas aí parece já que foi da primeira. Que a bicha é tagarela que nem eu. Aí dá certo. Se conversa, manda áudio. Menina, ai, ai. Outra dúvida que tiveram aqui, gente, foi sobre decoração com bico. Então, essa aqui já é uma coisa mais específica, né? Essa pessoa que mandou, inclusive a aluna minha também. Não, acho que não. Não é aluna. É que eu lembro algumas, né, das perguntas, que eu reolhei antes de anotar e eu anotei aqui também para não esquecer, né? Mas decoração com bico. Ah, eu tenho dificuldade de fazer decoração com bico. Se você já quer fazer alguma decoração com bico, indica que você já está trabalhando com bolos, né? Ou se você não trabalha com bolos, mas que você está querendo começar agora a trabalhar com bolos e especificamente com o bico, você vai precisar se especializar. Então, você vai precisar o que para você ter um bom trabalho de bico? Treinar. Porque quem te ensinar a trabalhar com bico vai te dar as técnicas e tudo mais, mas essa pessoa, para poder ter te passado, já treinou bastante. E para você conseguir fazer também, você vai precisar treinar bastante. E assim, as técnicas são fáceis, né? É fácil. Como é? É simples, as técnicas são simples. Simples, mas não é fácil. Não é porque uma coisa é simples que você acha que você vai olhar ali só e vai fazer e vai dar certo. Você precisa treinar. Eu falo sempre com as meninas, gente, antes de fazer, tá aqui o beabá, tá tudo certinho, tá bem mastigadinho, mas treina antes de fazer um pedido assim de encomenda para o seu cliente. Não vai treinar o negócio do bolo do seu cliente, não, porque a pessoa tá botando o dinheiro dele ali. Ela tá te pagando porque ela vê que você sabe fazer, certo? Então... Aí você ficou nervosa aqui, tá dando pra ouvir o batido dela. Então, é treino, tá? Decoração com bico, decoração com espátula, decoração que for. E qualquer coisa que seja, tem que ser treino. Treine muito, que aí você vai arrasar nas suas decorações, porque você já vai se tornar especialista naquele bico. A gente aqui no Bolo Piscina faz todos os dias a mesma decoração com aquele bico. Então, para a Raíssa aprender isso, se eu cada bolo... Ó, o bolo de baunilha vai ser esse bico aqui desse jeito. O bolo de chocolate vai ser aquele outro bico de outro jeito. O de lá era para frente, o de cá era para trás. O outro vai ser de outro jeito. Isso aí é difícil de você pegar. E é difícil de você treinar para você mesmo, e eu, no meu caso, que para mim hoje já é fácil pegar e tá fazer, mas para mim treinar uma outra pessoa seria muito mais complicado se eu ficasse inventando muita moda. Então, para de querer atender todo mundo, pegar, abraçar o mundo, porque o cliente todo dia vem com uma ideia diferente, mirabolante, que ele não sabe fazer. Óbvio, né? Porque se ele tá pagando, ele não sabe fazer. E ele acha que é tudo muito fácil, tudo muito simples. E às vezes você não fez, ou às vezes você não se propõe a fazer aquilo. Então aí a pessoa, mas eu não tenho aquele bico, eu não tenho isso, eu nem sei como faço, mas peguei a encomenda. Tenha juízo, minha filha, tenha juízo, porque isso vai te custar a sua paz. Não faz isso, não. Treina primeiro, depois faz, tá? Então, em relação à decoração com bico, é treino.
E eu acho que aqui é a última pergunta. Isso. Julie Cakes, quando será o curso de ganache online? Então, Julie, o curso eu não vou ensinar ganache. Vai ser o curso online de bolos de chantilly, naked cake e brigadeiros. Aquele bolo que eu postei não é ganache. Muita gente tá achando que é ganache, mas não é. E no curso não vai ter ganache, decoração de bolo com ganache, porque é aquela coisa, como eu falo, né? A confeitaria, a gente é livre e o bom é que a gente pode trabalhar com o que a gente gosta. Eu não sou fã de trabalhar com a ganache. Ganache, pasta americana, tudo. Pode ser que um dia talvez eu mude de ideia, mas para hoje não. Eu não gosto e se eu não gosto eu não faço. A gente tem liberdade para isso e se eu não faço eu não ensino. Tudo que eu ensino é o que realmente eu faço, tá? Aí o curso não vai ter ganache. Vai ter ganache assim, que eu ensino para fazer alguma decoração. Mas para espatular o bolo, como algumas, não sei se, né, sua dúvida, você achava que aquele bolo que eu botei o brigadeirudo era com ganache, tanto que eu botei o nome dele logo assim de cara para o povo entender que é feito com brigadeiro aquilo ali. Mas é o mesmo efeito que dá com a ganache, só que feito com brigadeiro, certo? A última dúvida que colocaram aqui foi ter dúvida na hora de comprar os utensílios. E assim, eu gravei uma série de vídeos falando sobre os utensílios básicos. Toda vez antes, quando tinha abertura do curso, né, de outros cursos, as meninas vinham e perguntavam: ai, Carol, mas você pode me falar antes quais são os utensílios para mim já ir comprando e tal? E eu acalmava as meninas: gente, a maioria dos utensílios você já tem em casa, depois vocês vão ver na apostila, vocês vão comprar aos poucos o que vocês não têm e tal. Mas eu via que sempre, toda vez, tinha esse tipo de pergunta. E aí, até para vocês já irem se preparando, então, quando eu botar um conteúdo, tá? Assistam, vejam, anotem lá que é para comprar. Esse conteúdo é principalmente para quem quer iniciar na confeitaria. Quem já tá também é beneficiado, mas principalmente para quem quer começar. E principalmente essa parte aí de utensílios, né? Então já deixei lá discriminadinho quais são os utensílios. E aí você vai anotar. Faz uma lista. Eu já tenho esse, faca de serra eu tenho em casa, já que é minha faca de pão. Não tenho? Então eu preciso comprar. A balança eu tenho? Tenho, beleza. O fouet eu tenho? Não tenho, então vou comprar. Bota lá na lista, pega, vai pesquisar e compra aos poucos, né? Vai comprando aos poucos. Quem tá assistindo os vídeos desde o início, se for toda semana querer comprar um utensílio, já deve ter comprado todos já. Então assim, muita coisa também de utensílio você já tem em casa. Que é vasilha, a batedeira, às vezes tem gente que já tem a batedeira de 2 garfos, dá pra você fazer normalmente seu bolo com aquela batedeira simples, não precisa ser uma planetária. Depois que você já estiver fazendo bolo, que você já tiver como comprar, quem já tiver como comprar de cara, tem um aluno que entrou no curso de bolo e de brownie, que o bicho foi o bichão, né? Já tinha uma reserva, ele já estava fazendo a reserva para comprar, ele comprou batedeira, comprou fouet, comprou espátula, comprou tudo de cara. Quem tem como, melhor ainda, mas quem não tem, vai fazer com o que tem em casa. Só não pode colocar o quê? Desculpa. Não botem desculpa, porque as desculpas não nos ajudam em nada. Ela, pelo contrário, só vai paralisar a gente, certo? Você vai beber. Então, acho que é isso, né? Foram as dúvidas que tinha lá na caixinha de perguntas. Se você tem alguma dúvida, eu vou estar deixando sempre essa caixinha de pergunta para você perguntar. Então vai estar lá assim, mande sua pergunta, deixe sua dúvida e tal. Aproveita, tá? Porque a sua dúvida pode vir aqui em conteúdo assim de perguntas e respostas, ou pode vir numa live específica como foi a de chantilly, onde eu ensinei realmente como receita e tal. A questão do recheio, vou ver se eu faço a gente vai filmar para ensinar vocês a fazerem o recheio, mostrar o ponto que eu falei e outros pontos também. E massa de bolo a gente também vai ter receita e tal. Mas, se tiver uma dúvida, bota lá, que vai ser mais fácil de ir respondendo assim, já numa live, mais pessoas. Por que na live e não só no Stories? Porque no Stories some em 24 horas. Então, às vezes, a pessoa que recebeu, porque o Instagram não entrega para todo mundo, né? Normalmente, quem mais interage com a página recebe todos os meus conteúdos. Quem vê dia sim, dia não, coisa e tal, não curte tal, não compartilha, o Instagram entende assim, esse perfil aqui não é muito interessante para essa pessoa, não vou mostrar. E aí, ela passa as 24 horas e não viu o meu story. E aí, vem me perguntar aquela mesma dúvida. Então, eu vou fazer assim com live, porque eu deixo salva, você pode rever, se você não viu, se é uma pergunta, será que a Carol já falou? Vou passar aqui nessa live para ver se ela falou, entendeu? Por isso que eu vou ficar fazendo isso sempre agora.
Os seus bolos são feitos com amor, por isso que são uma maravilha. Parabéns, que Jeová te abençoe sempre. Obrigada, Patrícia. Patrícia é uma querida. Pode se considerar cunhada, né? Também. É cunhada do meu marido, é cunhada minha. Por causa do meu marido, então, se é cunhada dele, é cunhada. Eu sou o quê? Eu sou aloprada. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo, viu? Patrícia, todo mundo, as meninas aí que falaram. A live de hoje tá bom, né? Já tá bom de ouvir minha voz chata, né? Gente, eu tava falando muito alto, que às vezes eu esqueço e me empolgo. E aí eu tô sem o áudio aqui, porque eu tô acompanhando a live, mas tá sem áudio, né? É isso. Vou deixar a live salva. Não avisei, né, sobre horário de live. E eu vou ficar fazendo normalmente assim, sem avisar, tá, gente? Porque aqui é uma correria. Então, quando eu ver que deu, quem tiver aqui presente na hora pode estar tirando dúvida, a gente interagindo. Mas se não der pra você ver, o máximo que eu conseguir que a live fique salva, eu vou deixar para vocês se beneficiarem depois, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa, pode mandar na caixinha de perguntas. Inclusive, eu vou deixar uma aberta agora, tá? Para vocês, quando encerrar a live, eu vou deixar lá para vocês perguntarem. E aí, semana que vem, eu pego e respondo essas dúvidas que vocês colocarem hoje. Certo? Amei a live de Chantininho. Samek Liz. Que bom que te ajudei. Carol, minha irmã comeu a primeira vez meu bolinho. E aí ela falou, se o seu é assim. Imagina. Sim, se o seu é assim, imagina da sua professora. Eu falei, é igual, porque a professora ensina tudo. Me achando, se acha, eu já ia dizer isso. Eu ia falar, fale pra ela que é o mesmo. Eu não escondo, tá, gente? É algo que eu aprendi, já veio de berço, e aí o que eu aprendo na Bíblia é isso, é íntegra, né? Então não acha que eu tô enrolando vocês aí não, inventando coisa, passando uma receita que eu não uso. O que eu uso, as minhas alunas usam, a menos que elas alterem lá depois, né? Mas se seguir o passo a passo, vai ser a mesma receita que eu uso. Fala pra sua colega que ela já comeu um pedacinho do meu bolo por aí, feito por você. Viu, Aline? Ou sua colega não, sua irmã, né? Beijo, gente. Até a próxima live. E obrigado por estarem aqui.